Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana, 30ª rodada do Brasileirão 2019. Jogos sábado e domingo, porque, como eu já tinha falado, começamos naquela sequência de jogos final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. Com isso não tem como ter jogo na segunda-feira, né? Então só jogos sábado, domingo e depois quarta e quinta-feira. E nessa rodada teremos 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. O inverso do que aconteceu na rodada anterior. Teremos aí Fortaleza e Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco da Gama, Palmeiras e Ceará, Chapecoense e São Paulo, Flamengo e Corinthians, Atlético Paranaense e CSA, Grêmio e Internacional, Santos e Botafogo, Cruzeiro e Bahia e Goiás e Avaí. Temos aí clássicos, regionais, clássicos nacionais, times que estão vivendo situações completamente opostas, esperanças, desilusões. Então vamos lá para a gente fazer um resumo dessa pré-rodada. Fazer um resumo não, fazer uma análise dessa pré-30ª rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que está acompanhando aí o Brasileirão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá. Bom, sabadão, Fortaleza e Atlético Mineiro. Pelo momento e por jogar em casa, eu coloco Fortaleza como o favorito. Coloco, não favoritismo muito grande, mas coloco o Fortaleza como favorito, porque o Atlético Mineiro vem caindo pelas tabelas perigosamente. Aí você pega aqui a classificação, o Fortaleza está na frente do Atlético Mineiro. O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, teve 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Atlético Mineiro teve 3 derrotas, 1 vitória e um empate. O Fortaleza, nos últimos 3 jogos, teve 2 vitórias e um empate. E o Atlético Mineiro, nos últimos 3 jogos, teve 2 derrotas e 1 vitória. Então, o momento é do Fortaleza. E confronto direto, os dois com o mesmo ponto. Com isso, mesmo Fortaleza jogando em casa, mas se tiver no ruim o empate é melhor para o Fortaleza, que o Fortaleza continua na frente do Atlético Mineiro. Mas eu, sinceramente, pelo que está acontecendo com o Atlético Mineiro, acho que dá Fortaleza. Clássico carioca, Fluminense e Vasco da Gama. Fluminense na zona do rebaixamento. Clássico regional tem aquilo. Ou te dá uma empolgação, ou te afunda de vez. Se o Fluminense perde para o Vasco da Gama, rapaz, o Vasco da Gama está com 38 pontos. E o Fluminense está na zona de rebaixamento com 30. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Exatamente. Com 30. O Vasco vem de uma derrota e o Fluminense também. Mas o Vasco está mais na parte de cima da tabela. Nos últimos 5 jogos, o Vasco teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Ou seja, a derrota foi no último jogo. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, só teve 1 vitória, 3 derrotas e um empate. Ou seja, o momento do Vasco é melhor e o do Fluminense é de queda livre. Queda livre. Então, este jogo para o Fluminense não pode nem sonhar em empatar. Nem sonhar. Perder, então, tem que tirar do dicionário. Um jogo muito complicado.
onde os dois times tecnicamente são nivelados. O time do Vasco, na minha concepção, um pouco mais armado do que o time do Fluminense. O Fluminense tem uma íngua ali no meio, chamado Ganso, não sei se ele vai jogar. Eu também não sei o que está acontecendo lá, não li reportagem. Falaram só que ia contratar um técnico, sinceramente eu não sei o que foi que aconteceu. O que eu sei é que a situação do Fluminense é complicadíssima. O empate pro Vasco não tem problema nenhum. O empate pro Vasco não tem problema nenhum. Agora, pro Fluminense é uma tragédia. E como é um clássico regional, pode acontecer qualquer coisa. Inclusive o empate, que vai ser horroroso pro Fluminense. Eu, sinceramente, pelos dois times eu coloco empate. Fluminense e Vasco eu coloco empate. A não ser que queiram fazer alguma coisa tipo tirar o Ganso, não botar nem no banco de reservas. Quem sabe o Fluminense tem uma chance maior de ganhar o jogo. Mas com o Ganso, posso queimar a língua, mas acho muito difícil. Acho muito difícil. Com meio de campo lento, com o Ganso ali, o Vasco vai conseguir marcar. Vamos ver o que acontece. O Vasco é um time mais armado do que o Fluminense nesse momento e um time mais calmo, porque está fora do rebaixamento, 8 pontos, então pode jogar com mais tranquilidade. O Fluminense não, é um time tenso, que não pode nem pensar em empatar. Palmeiras e CSA e Ceará. Chances do Palmeiras agora está 8 pontos do Flamengo. Vou dar minha opinião. Eu tenho certeza do que vão falar. Certeza que vão falar. Ah, você é do Rio, você é isso, você é aquilo. É minha visão. Bom, o Palmeiras tem todo o direito de acreditar e tem que acreditar mesmo até o final, porque já aconteceu o inverso de o Palmeiras ser líder, o Flamengo tá lá atrás com 10 pontos de diferença e o Flamengo conseguir tirar essa diferença, o Palmeiras nem no G6 ficou e o Flamengo foi campeão. Isso já aconteceu uma vez. Pode acontecer outra? Lógico que pode acontecer outra vez. Só tem um pequeno detalhe. Naquele ano de 2009, o Palmeiras teve uma queda absurda de rendimento. O que não é o caso do Flamengo neste momento. O Flamengo teve uma vitória apertada sobre o CSA? Teve uma vitória apertada sobre o CSA. Mas todo jogo que o Flamengo faz após a Libertadores, o Flamengo dá uma caída. Aconteceu isso contra o Bahia e aconteceu contra o CSA, ganhou. E o jogo contra o Goiás, que o Flamengo estava ganhando de 2-0, em 15 minutos tomou o empate, teve jogador expulso, não desmerecendo nunca a vitória do Goiás, mas o Flamengo não fez um partidaço, mas o Flamengo não jogou mal. O Flamengo não jogou mal. Pode ter jogado abaixo pro padrão do Flamengo, mas o Flamengo não jogou mal. Então, na minha concepção, 8 pontos ainda é muito grande. Mas o Palmeiras tem que acreditar sempre. Tem que acreditar sempre. Ele não tem que pensar no Flamengo. Agora, só não pode cair na pilha de alguns comentaristas que eu estou falando aí, que eu estou escutando, que estão falando um monte de asneira. E se a torcida do Palmeiras comprar essas asneiras, depois vai cobrar do Palmeiras uma coisa que não dependia do time. Vamos ser bem sinceros. Tem um monte de comentaristas falando que a chance do Palmeiras agora é de 100%, que o Flamengo tá caindo, tá desabando, o Flamengo tá uma merda, que aí começaram a falar. E que o título tá mais perto do Palmeiras. Escutei um monte falar isso. Tá jogando pra galera. Se a torcida comprar essa ideia, legal. Só depois não pode colocar a culpa nos jogadores, uma pressão. Porque o Palmeiras pode ganhar todos os jogos, só que ele vai depender do outro time. Então eu fico muito preocupado com os jogadores, que os jogadores do Palmeiras estão desempenhando, estão correndo, estão tentando, estão lutando, estão tendo vitórias, mas não depende só dele.
Lógico que diminuir o ponto de 10 para 8 cria uma esperança, mas tem que ser com o pé no chão. Tá? A minha preocupação é essa, porque já tentaram agredir a mulher, a esposa lá do jogador do Palmeiras, e eu fico preocupado com isso. Desses irresponsáveis, desses comentaristas, ficar jogando negócio pra galera e depois a torcida aí cobrar uma coisa do Palmeiras que eles não podem dar, porque não depende só deles. Então a minha preocupação é essa. Palmeiras e Ceará. Tô vendo aí todo mundo falar que o Palmeiras vai ganhar até com certa facilidade. Não é assim. O time do Ceará é bem arrumado. E se o time do Ceará se trancar atrás, não vai ser fácil pro Palmeiras entrar. E vou dar um detalhe. Ah, mas o Palmeiras fez uma grande partida contra o São Paulo. Fez, só que o Palmeiras ficou no contra-ataque. Se você pegar o jogo São Paulo e Palmeiras, o São Paulo teve quase 70% da posse de bola. O Palmeiras ficou no contra-ataque. O que não vai acontecer com o Ceará. Quem vai ter que propor o jogo é o Palmeiras. E quem vai ficar no contra-ataque é o Ceará. E tem um contra-ataque muito forte. Então, o jogo vai ser diferente. O jogo é diferente. O Palmeiras é favorito? É. Mas não leve em consideração o grande jogo que fez com o São Paulo, porque a característica foi diferente. Ali foi um clássico, aonde o São Paulo tentou propor, tentou ficar com a bola, só não conseguiu. Fez uma partida horrorosa. E grande parte do jogo, o Palmeiras jogou no contra-ataque. Então, será um jogo diferente, onde o Palmeiras vai ter que propor. Aonde o Palmeiras vem tendo muita dificuldade. Mas coloca o Palmeiras como favorito nesse jogo contra o Ceará. Mas não descarta o empate, porque o time do Ceará se defende bem. Temos Chapecoense e São Paulo. Chapecoense surpreendeu o Atlético Mineiro, mas mesmo jogando em casa, eu acredito ainda que o São Paulo seja mais forte. Apesar do São Paulo ter feito uma partida horrorosa contra o Palmeiras, mas o Palmeiras é mais forte do que o São Paulo. Então, Chapecoense e São Paulo, eu acredito no São Paulo, mas não me vai ser surpresa se esse jogo tiver um empatezinho. Então, Fortaleza, Atlético Mineiro, acredito na vitória do Fortaleza. Fluminense e Vasco, empate. Palmeiras e Ceará, acredito no Palmeiras. Chapecoense e São Paulo, uma boa, empate. Aí vamos para domingo. Flamengo e Corinthians, um clássico. Pode acontecer qualquer coisa. Pelos momentos, pelo futebol apresentado, o Flamengo é muito favorito em cima do Corinthians. Muito, muito. Mas estão falando aí que o Flamengo está cansado, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. Só não pode esquecer o seguinte: em 16 jogos, o Flamengo não perdeu nenhuma, só empatou 2. Tá? Só para lembrar, o Flamengo, em 16 jogos, ganhou 14, empatou 2. E em casa, teve um empate. Então, olha só. A gente tá falando da época do Jesus. Então o Flamengo é favorito, vai vir com alguns desfalques. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar depois desse empate aí com o Goiás, mas os jogadores são muito experientes e eu tenho certeza que o time do Flamengo vai querer dar uma resposta para a torcida e para os adversários, principalmente para o Palmeiras. Acredito que o Flamengo vai tentar manter o padrão que estava. Deu uma certa caída, mas acredito que vai tentar manter o padrão. É um jogo onde o Corinthians vai gostar muito de jogar. Por quê? O Corinthians é um time que não gosta de atacar, só gosta de contra-atacar caso do seu treinador. Então acredito que o Corinthians vai fazer aquele jogo que o Carille mais gosta. Todo mundo atrás e sair numa bola longa, num contra-ataque, para ver se explora ali as laterais. Deve ter a volta aí do Rafinha, porque o Rodinei falha muito defensivamente. Isso aconteceu no jogo contra o Goiás. Então, é um jogo bom de se ver. Acredito que só teremos um time atacando e o outro defendendo. Mas pode acontecer qualquer coisa. Mas coloco o Flamengo como favorito. Acredito na vitória do Flamengo. No domingo, Atlético Paranaense e CSA. CSA vem fazendo um bom papel, tentando aí, correndo atrás. O Atlético Paranaense é muito mais time, muito mais time. Não consigo ver nem empate nesse jogo, acredito numa vitória do Atlético Paranaense. Fácil não, mas acredito numa vitória do Atlético Paranaense dentro de casa.
Grêmio Internacional, Grenal, couro vai comer o campeonato à parte. O Grêmio está na frente do Internacional nessa briga aí pela Libertadores. Conseguiu passar o Internacional nessa última rodada, que ganhou do Vasco. O Internacional empatou com o Atlético Paranaense. Me perguntaram quem era favorito. Eu dei a minha opinião aqui. Eu disse, se o Grêmio jogar completo, sei que talvez não tenha o Luan e o Jean-Pierre, mas jogar completo, sem esses dois jogadores, eu coloco o Grêmio como favorito, principalmente que está jogando em casa. Porém, se o Zé Ricardo colocar o time do Inter como ele colocou contra o Bahia, ele vai conseguir equilibrar o jogo. Se o Zé Ricardo colocar o Internacional na mesma escalação que ele colocou contra o Bahia, ele pode equilibrar o jogo. Agora, se ele colocar o Internacional do jeito que ele colocou contra o Atlético Paranaense, aí eu deixo o Grêmio como favorito para jogar em casa. Penso eu que o Zé Ricardo tem que colocar o Inter da maneira que ele colocou contra o Bahia, não contra o Atlético Paranaense. E um outro detalhe, não colocar o Patrick aberto pelo lado. Eu, se eu sou o Zé Ricardo, eu coloco no meio, setor de marcação, Edenilson e Patrick. E eu barro o Lindoso. Olha que o Lindoso, o Zé Ricardo gosta do Lindoso também, que já trabalhou com ele. Eu não gosto particularmente do Lindoso, achei ele lento. Prefiro naquela marcação ali no combate, meio de campo de briga, o Edenilson e o Patrick. E aberto ali o D'Alessandro no meio, com dois jogadores de velocidade aberta. Pode ser o Nicolas por um lado, o Neilton pelo outro, o Wellington Silva pelo outro, com o Guerreiro ali na frente. Minha concepção, mas é um jogo que esse Grenal tem cara de empate. Santos e Botafogo. O empate é melhor pro Grêmio, né? Só que se der empate esse jogo, deixa eu ver aqui. Grêmio Internacional. Quem pode passar é o Corinthians, se ganhar do Flamengo. E quem pode passar também é o Atlético Paranaense, pode passar o Internacional. Aí ele tira o Internacional do G6. Só que como o Atlético Paranaense já está na Libertadores, não vai mudar muita coisa para o Internacional. Ele só vai cair uma posição caso, deixa eu ver aqui. Não, se der empate não, se der empate, desculpa. Se der empate, o Atlético Paranaense não passa não. Vai ficar a 1 ponto, mas não passa o Atlético Paranaense, não passa o Internacional, porque o Internacional vai chegar a 47 e o Atlético Paranaense apenas 46 pontos. Mas é um jogo para mim que dá cara de empate. Santos e Botafogo. Santos favoritaço. Botafogo vem caindo pelas tabelas, perdeu em casa aí pro Cruzeiro. A tabela do Botafogo é complicadíssima. Coloco aí o Santos como favorito para mais 3 pontos. Se o São Paulo, lógico, não inventar, né? Ele tem que não inventar. Então, aqui, botando o Santos, 55 pontos. Não tem como o São Paulo pegar ele, porque ele está 6 pontos do São Paulo. Então pode jogar tranquilo, até o empate é bom, mas não acredito no empate. Acredito na vitória do Santos sobre o Botafogo. E o Botafogo está na situação começando a ficar muito dramática. Está com 33 pontos, a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Botafogo tem que secar, torcer para o Vasco ganhar do Fluminense. Tem que torcer. Isso não precisa muito do Atlético Paranaense ganhar do CSA. Porque aí continua o Fluminense com 30, o CSA com 29, e mesmo com a derrota, o Botafogo continua com os 3 pontos de distância da zona do rebaixamento. Mas pode ser ultrapassado aí por Ceará e principalmente pelo Cruzeiro. Próximo jogo, Cruzeiro e Bahia. Se é em outros tempos, eu colocaria o Bahia como favorito. Mas o Bahia vem nessa tocada aí do Roger, que eu não gosto de jogar atrás, dar bola para o adversário. Eu não gosto, não está dando certo. O Bahia vem caindo pelas tabelas, teve todas as chances de chegar ao G6.
O Cruzeiro vem numa tocada não jogando muito bem, mas vem aí de 6 jogos sem derrotas, saiu da zona do rebaixamento e, sinceramente, mesmo eu gostando muito do Bahia, mas eu não coloco o Bahia como favorito, coloco o Cruzeiro como favorito. Eu acredito que o Cruzeiro ganhe esse jogo do Bahia e se afaste cada vez mais ali da zona do rebaixamento. Então, Cruzeiro e Bahia, eu coloco o Cruzeiro como favorito. Muito por causa do Bahia, pelo estilo de jogo que o Roger coloca no Bahia, que eu, todos sabem, não gosto. E fechando a rodada, Goiás e Avaí. Goiás vem aí do empate contra o Flamengo, heróico. Teve aquela polêmica lá do lance lá da falta, que foi muito forte, inclusive era para o Rafael Moura ter sido expulso, mas o árbitro fraquíssimo que não marcou, mas não justifica. O Goiás correu muito e conseguiu empatar. Tá com moral elevadíssimo de ter conseguido sair um 2-0 e conseguir um empate. Acredito numa vitória do Goiás. Goiás é favorito em cima do Avaí, que para mim já está rebaixado. Então, para finalizar aqui, Fortaleza e Atlético, para mim, Fortaleza. Fluminense e Vasco, empate. Palmeiras e Ceará, Palmeiras. Chapecoense e São Paulo, empate. Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo. Atlético Paranaense e CSA, vitória do Atlético Paranaense. Grêmio Internacional, empate. Santos e Botafogo, Santos. Cruzeiro e Bahia, Cruzeiro. E Goiás e Avaí, Cruzeiro e Bahia, eu coloco vitória do Cruzeiro ou empate. Eu não consigo mais ver vitória do Bahia. Apesar do Bahia jogar da maneira que ele gosta, no contra-ataque. Pode ser. Mas eu, sinceramente, não consigo colocar, então eu coloco ou Cruzeiro ou empate. E Goiás e Avaí, Goiás. Então, meus amigos, essa foi a minha análise da pré-rodada do Brasileirão, 30ª rodada que começa neste sábado, dia 2 de novembro, dia de finados. Então, um grande abraço a todos, conto com a participação de vocês, tamo junto e coloque os seus comentários. Até mais, valeu, fui. Vou tentar ver o máximo de jogos possíveis, mas não consigo ver todos. Então, me desculpe aqueles torcedores que eu não consegui fazer análise, que ficam esperando aí a análise do Resenha com Magalhães. Tamo junto, até mais, valeu, fui, tchau.